13ª rodada do Brasileirão começou com o jogo entre São Paulo e Fluminense, duelo de tricolores no Morumbi, nesse último sábado, no primeiro dia do mês de julho. E o São Paulo venceu por 1-0, a lei do ex, mais uma vez, funcionou, e o Luciano marcou o gol da vitória do tricolor paulista. O primeiro tempo foi muito ruim mesmo. A atuação do Fluminense no jogo inteiro foi horrível. O São Paulo mereceu a vitória. E se não fosse o Fábio, o São Paulo teria chegado a esse gol antes, O São Paulo finalizou ao todo 21 vezes, enquanto o Fluminense finalizou apenas 4. 4 bolas do São Paulo na direção do gol, O Fábio fez algumas defesas ali. E o Fluminense só conseguiu levar uma bola perigosa, e acho que a mais perigosa estava impedida, inclusive, Muito ruim a partida do Fluminense. Realmente, o gás do time do Fernando Diniz parece que acabou. Lembrando que o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil nas oitavas pelo Flamengo. Tem uma competição a menos agora, só se dedica ao Brasileiro e à Libertadores. O Campeonato Brasileiro, eu não vejo a menor chance do Fluminense ser campeão, Nessa altura do campeonato, tá bem distante do Botafogo até. Ele e o São Paulo estão quase na mesma posição, o São Paulo está com ponto à frente. A gente vai ver a classificação no final do vídeo. Mas eu não vejo o Fluminense com a menor chance no Brasileirão. Na Libertadores, é um campeonato de mata-mata, ainda tem que esperar o sorteio, mas precisa evoluir, precisa voltar a jogar o que jogava antes. O Fluminense decaiu demais. E aí se fala das lesões, é verdade, o Fluminense teve vários problemas com lesões, mas nesse momento o único jogador titular que está fora é o Alexander. O Marcelo voltou, o Keno voltou, tá todo mundo aí, mas tá todo mundo jogando abaixo, E nessa partida, o próprio Fernando Diniz é responsável, apesar dele não estar lá na beira do campo, porque foi expulso no jogo anterior, para variar, ele tem responsabilidade na atuação que o Fluminense teve, O Fluminense jogou com medo para esse de São Paulo, Não queria se arriscar muito. E o São Paulo, jogando em casa, com o apoio da torcida, foi buscar a vitória e mereceu, porque o Fluminense não jogou. O Flamengo venceu por 2-0 o Fortaleza no Maracanã. O Gabigol abriu o placar para o Flamengo aos 14 minutos do primeiro tempo. O Gabigol voltando a marcar aí depois de algumas partidas. A assistência do Arrascaeta, fez um grande jogo, Deu assistência pro gol do Gabi, depois fez o seu próprio gol também. Ele que havia jogado muito bem na partida da Libertadores no meio de semana contra o Alcas. Quando o Arrascaeta tá bem, o Flamengo fica muito melhor, E aí o duelo de treinadores argentinos, o Sampaoli e o Vojvoda, prevaleceu o Jorge Sampaoli com o Flamengo, que tem mais time que o Fortaleza, obviamente, Ainda por cima jogando em seus domínios no Rio de Janeiro. Só que o Fortaleza teve a chance de pular na frente do placar, O Iago Pikachu desperdiçou um pênalti, bateu muito mal, recuou a bola ali pro goleiro Matheus Cunha, que no dia que o Flamengo anunciou oficialmente a contratação do Augustin Rossi, goleiro que veio do Boca, e estava lá no Al Nassr, foi passear lá, nem chegou a entrar em campo lá na Arábia Saudita. Agora ele chega no Flamengo e o Matheus Cunha vem se provando, merecendo a titularidade no lugar do Santos, e vai ser difícil um pouco aí pro Rossi barrar ele, Porque o Matheus vem muito bem e ainda por cima defendeu o pênalti. O Pikachu bateu mal, bateu muito mal, mas o Matheus tem seu mérito. Provavelmente o Santos ia pular pro lado errado. Mentira que ele pegou um pênalti parecido no Mundial, Tinha um negócio do vento lá. As estatísticas do jogo estão aí. O Fortaleza teve um pouco mais de finalizações no total. Finalizações a gol foi parecido, Só uma de diferente. Mas o Fortaleza estava perdendo o jogo, poderia ter pulado na frente, como eu já falei, e isso poderia mudar a partida. O Flamengo podia ficar nervoso, quem sabe, Não conseguir empatar. Eu acho que o Fortaleza poderia segurar 1-0, ou no máximo tomar um empate, mas não foi gol, e a gente não pode ficar na base do si. O Flamengo mereceu a vitória, foi mais eficiente, E se firma ali no G4, no pelotão de cima. O Flamengo vai brigar pelo título, apesar de estar ainda bem atrás do Botafogo nesse momento, O Grêmio, vice-líder do campeonato, foi até Salvador enfrentar o Bahia, confronto de tricolores que se repetirá nas quartas de final da Copa do Brasil nessa semana, E na outra também pelos jogos de volta. O Grêmio venceu por 2-1. Os gols do Grêmio foram jogadas muito bonitas, A gente fala muita gente fala que o Renato Gaúcho, ele só joga o colete, ele não treina, não tem tática, não tem nada, mas o time do Grêmio, os gols que o time do Grêmio faz, não de agora, foi assim contra o Coritiba, contra o São Paulo, o jogo que eles venceram também. As jogadas dos gols do Grêmio são muito bem trabalhadas, E o Luizito Soares tem grande participação nisso, Quando ele não faz o gol, ou ele faz o pivô, ele faz o corta-luz, como ele fez nesse jogo, e dá assistência pro gol do Cristal, é ele que dá. Aí o Bahia chega a empatar ali aos 20 minutos, mas lá no final o Gustavo Martins faz o gol da vitória do Grêmio.
E o Grêmio, com um pouco de emoção, né, sai vitorioso nessa partida. O Bahia teve um pouco mais de finalização no total, mas chutes a gol do Grêmio foram 7 contra 5 do Tricolor de Aço. A posse de bola foi da equipe gaúcha e sai com a vitória. Vamos ver como é que vai ser na Copa do Brasil, né? O Grêmio já dá aí um oi pro Bahia, né? Olha só, já apresenta seu cartão de visitas, né? Realmente de visitas porque o jogo foi na Fonte Nova. Enquanto isso, o Internacional em Porto Alegre, no Beira-Rio, recebeu o Cruzeiro e o jogo mais horroroso da rodada, com erros bizarros. E você não sabe o que é pior, se é a defesa do Inter dando presente pro jogador Wesley do Cruzeiro fazer o gol ou Wesley perdendo o gol, né? Ele superou, na minha opinião, o Lucas Piton com o gol que ele perdeu pelo Vasco algumas rodadas atrás lá no Beira-Rio também, né, contra o John. Eu acho que do Wesley foi pior, bem pior. Tava 0 a 0, né? O jogo terminou 0 a 0, o Cruzeiro poderia pular na frente. Teve outras chances também. O Stênio perdeu um gol ali que não dava para perder. O Inter também, né, não conseguiu acertar o gol. Agora vai ter o grande reforço do Ener Valencia, né? O Luiz Adriano que começou a jogar bem, né? Depois que o Ener Valencia foi anunciado, o Luiz Adriano começou a fazer gol atrás de gol. Na Libertadores fez dois na semana passada, mas no Brasileirão ninguém quis fazer gol. Foi o jogo que ninguém quis vencer. É, tentaram um ajudar o outro, mas os jogadores do próprio time não se ajudaram, né? Pô, vocês erraram, não vou fazer o gol não, né? No domingo, às 11 da manhã, tivemos um confronto paulista entre Corinthians e Red Bull Bragantino. Um pouco antes do jogo, né? Ainda terminando o primeiro tempo, a corrida ainda estava acontecendo. Max Verstappen ganha mais uma na Fórmula 1. E o Red Bull Bragantino, que está voando no Campeonato Brasileiro e principalmente na Sul-Americana, né? O ataque do Bragantino está fulminante. Dessa vez saíram poucos gols, né? Só saiu um gol, na verdade, que foi o gol do Eduardo Sacha. Um bom passe ali, né, do Juninho Capixaba para a área. Só que quando a bola é cruzada para o meio, o Corinthians tinha que cortar aquela bola. Né? Uma bola tranquila para cortar. O Sacha finaliza até de um jeito estranho e faz o gol da vitória do Red Bull Bragantino. O Sacha foi uma excelente contratação, né? Tá rendendo muito lá no time com o Pedro Caixinha. Enquanto o Corinthians vai de mal a pior, né? Em 18 jogos aí com o Vanderlei Luxemburgo, são mais derrotas do que vitórias, né? 18 jogos não, desculpa, 16 jogos são 8 derrotas, 4 vitórias e 4 empates, né? Um desempenho muito abaixo do esperado. Eu não sei se esperava tanto também do Luxemburgo, era do esperado do Corinthians para a temporada. O Corinthians é uma grande decepção na temporada, foi no Campeonato Paulista com o Fernando Lázaro. O planejamento da diretoria do Corinthians é bizonho. Aí trouxe aí o Cuca e não conseguiram, cederam, né, a pressão da torcida para mandá-lo embora. E eu acho que se o Cuca tivesse ficado, ele tinha mais probabilidade ou mais potencial para recuperar o time do que o Luxemburgo tem. Né? O Luxemburgo não treina aí há 2 anos. 2 anos aí que ele tentou entrar para a política e não conseguiu se eleger senador. Voltou, eu acho o Luxa um dos maiores treinadores de todos os tempos do futebol brasileiro, mas realmente, cara, ele parou no tempo e não aceita, né? Não aceita evoluir, acha que vai funcionar o que ele fazia antes, e a culpa não é só dele, a culpa não é só dele, eu não sei quem o Corinthians vai trazer pro lugar dele se demitir. Agora, acho que não vai demorar muito, né? O Botafogo venceu por 2 a 0 o Vasco. O Botafogo segue na liderança merecidamente, né? E após a saída do Luiz Castro, isso não abalou o time do Botafogo, como pareceu que abalou no jogo da Sul-Americana, né? Contra o Magadianes ali terminou 1 a 1, o Botafogo ganhava de 1 a 0, o Marlon Freitas foi expulso e para os 10 minutos finais da partida o Botafogo sofreu um empate. Nesse jogo o Botafogo jogou como se fosse uma final de campeonato, enquanto o Vasco jogou para não perder. Só que para não perder e você tomar 1 a 0, você não pode não atacar, né? Mesmo assim, o Vasco não pode entrar em campo para não perder nessa situação que ele está, né? Era jogo que o Vasco tinha que entrar para ganhar, mesmo que fosse perder, o que era provável, né? O Botafogo era bem favorito. Embora a saída do Luiz Castro balançasse as coisas, né? E aí, pô, será que o Botafogo vai se manter? O Vasco também está sem técnico, é o duelo dos interinos. O Botafogo trouxe o Cláudio Caçapa, né? Manteve o nome. Cláudio Castro foi embora, mas é o Cláudio Caçapa, ex-jogador, jogou no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, no Lyon, né, que é onde ele está trabalhando lá como auxiliar. E o John Textor, que é dono também do Lyon, além do Crystal Palace na Inglaterra, ele trouxe o Caçapa aí para comandar o Botafogo interinamente até anunciar o novo treinador. E o time do Botafogo foi muito bem. A postura do Caçapa aí nas entrevistas também, né, os bastidores ele mostraram que ele mandou bem. Não sei se ele vai ser efetivado, eu acho que o Botafogo ainda deve buscar um técnico já preparado, né, que já é treinador há anos.
O Vasco tem que fazer a mesma coisa, né? Tinha emocionado querendo a efetivação do William Batista e depois a vitória com o Cuiabá, que foi um jogo ridículo, né? Que o Vasco ganhou com gol de pênalti, sem fazer nada. E nesse jogo, cara, o Botafogo mereceu demais vencer. Tiquinho quase fez um gol de bicicleta, quase fez um gol de cabeça também que o Léo Jardim salvou. Deu assistência pro gol do Luiz Henrique. E lá no final, o Carlos Alberto fez o gol da vitória do Botafogo. Acabou sendo um golaço, mas eu acho que foi falta no Pumita. Que não muda nada, né? Porque já era o último minuto da partida. O Pumita mereceu mesmo. Ainda bem que ele fez. O torcedor do Vasco queria entrar e empurrar o Pumita, né? Ainda bem que o Carlos Alberto fez isso. Porque, meu Deus, o Pumita é a avenida. O Robson Bambu amarelou a zaga do Vasco no primeiro tempo, cara. É ridículo. O Vasco não tem padrão nenhum. Não tinha com o Barbieri, continua sem ter. O jogo com o Cuiabá, ainda bem que saiu aquele pênalti. Não era 0 a 0 ou sei lá. E o Cuiabá, a gente já vai falar do Cuiabá, né? O Cuiabá meteu 3 no Santos nessa rodada. Ó, só pra encerrar aqui o assunto do Vasco, o Vasco chutou 4 bolas no gol. Agora, a única chance de fato que o Vasco teve num erro do Botafogo, né? O Alex Teixeira me perdeu um gol inacreditável, que ele chuta em cima do Lucas Perry. Foi pior do que o gol que o Diego Souza perdeu contra o Cássio em 2012. Muito pior. Embora aquele jogo, né, seja muito mais emblemático, porque era uma semi não, quarta de final de Libertadores. Só que a situação que o Vasco tá também, esse jogo valia como uma quarta de final de Libertadores e o Alex Teixeira perdeu esse gol. O Alex Teixeira, pra mim, é o pior jogador do Vasco hoje, porque ele é inacreditável o Vasco dispensar o Nenê, que é quase 10 anos mais velho, só que o Nenê corre muito mais, o Nenê resolve os jogos. O Alex Teixeira não faz nada disso, não corre, não resolve o jogo, não faz nada. E o Nenê tá lá resolvendo o jogo pro Juventude. Parabéns, Nenê. E parabéns a 777. Então, seguindo com a rodada aqui, o Atlético Mineiro enfrentou o América, mais um clássico da rodada, né? Teve clássico no Rio e clássico em Minas Gerais também. O jogo terminou empatado em 2 a 2. Dos 3 jogos das 4 da tarde no domingo, 2 foram 2 a 2 e um foi 2 a 0. O Vasco, obviamente, não teve competência para empatar o jogo, como o América fez e como o Atlético Paranaense também fez. O jogo foi no Mineirão, o Galo saiu na frente, né? Com 2 minutos de jogo, o Zaratio abriu o placar. Uma boa jogada do time do Galo. O outro gol foi um presente da defesa do América, que é a pior defesa do campeonato. É pior do que a do Coritiba, inclusive. Deu o gol de presente pro Hulk. O Hulk fez 2 a 0. Aí vai pro intervalo, e como foi na Sul-Americana na quinta-feira contra o Peñarol, o América voltou totalmente diferente, né? No segundo tempo, o Mastriani fez os 2 gols, empatando o jogo para o Coelho, né? O que acontece no segundo tempo, cara? Que o Mancini não consegue fazer o time jogar no primeiro tempo, o time não joga, quer dizer. E dessa vez não tem muito a ver com a escalação, porque o Danilo Avelar já estava jogando, o Luiz Boi Bandido já estava jogando, né? Naquela partida sul-americana eles estavam no banco, não entendo porquê, mas estavam e mudaram o jogo quando entraram. Agora não sei o que o Mancini fez no intervalo, que o América voltou bem melhor e o Galo voltou terrível, né? O Filipão também fez cagada, foi expulso, o Hulk também foi expulso lá no final. O Hulk é muito chato, né? É, o Filipão falou que é perseguição com o Hulk. Qualquer coisa que o Hulk falar, ele vai tomar cartão. Mas o Hulk reclama de qualquer coisa. O juiz dá o lateral, o Hulk vai reclamar. E o Filipão também não é nenhum santo, né? Aliás, né, tem que falar do desempenho do Filipão no comando do Galo. Nenhuma vitória. E eu tava falando, vamos dar um desconto que ele não jogou em casa ainda. Primeiro jogo em casa, não ganhou. O Filipão não tem muito boa relação com o Mineirão, essa é a verdade também. Outro jogo aí das 4 da tarde, também empate 2 a 2, Atlético Paranaense e Palmeiras. O Palmeiras abriu 2 a 0, um jogo que teve polêmica, porque logo no começo do jogo teve um pênalti pro Palmeiras em cima do Ender, que tomou uma cotovelada do Zé Ivaldo na cara, e era assim pro Zé Ivaldo ser expulso, merecia ser expulso, pô. Nada a ver o lance ali, era vermelho. Mas o Vin Diesel não deu cartão pra ele, o Toretto. Por que ele não deu cartão pro Zé Ivaldo? Porque o Zé Ivaldo é família. Só pode ser essa a explicação. Seguindo o jogo, o Endrick perdeu o pênalti, né? O Rafael Veiga não jogou, o Endrick foi lá bater o pênalti e recuou a bola pro goleiro, que não era o Bento. Bento também não jogou, estava suspenso, assim como o Veiga também estava. Então não teve lei do ex. E depois o Endrick se redime, faz um gol de cabeça, né? Se joga, mergulha, cabeceia, desloca o goleiro. O Endrick vai lá e prova que perdeu o pênalti, não deixou ele abalado, né? Nem a cotovelada na cara. Talvez a cotovelada tenha feito ele bater o pênalti daquele jeito, né? Pô, não sei.
Aí o Gabriel Menino no começo do segundo tempo faz o 2-0. A bola desvia no Thiago Heleno e quebra o goleiro Léo Link, né? Tira a chance de defesa dele. Eu acho que se não desvia ele pegava, ia no meio do gol provavelmente. É, mas desviou e entrou. E aí sai um pênalti para o Atlético Paranaense, onde o jogador do Palmeiras é expulso, Gustavo Garcia, outra surpresa nesse time, né? Gustavo Garcia é expulso. E aí tem a reclamação dos palmeirenses ainda mais, né? Por que não expulsou o Zé Ivaldo no lance que era para expulsar e expulso o Gustavo Garcia? Que também mereceu ser expulso, mas tinha que expulsar os dois, né? O Vin Diesel. O Vitor Bueno foi lá e fez o gol de pênalti. O Vitor Bueno tá jogando muita bola no Atlético Paranaense, né? Tinha feito golaço na Libertadores, vem dando assistência também, participa da jogada do segundo gol do Atlético. Uma boa jogada. E Vitor Roque conclui, né? Legal demais ver o Endrick e o Vitor Roque jogando, né? Um contra o outro e os dois marcando. Esses jogadores que a gente espera muito, né? Que ajudem a seleção brasileira no futuro. Quem sabe sejam o 9 titular e o reserva do Hexa. No momento eu acho que o Vitor Roque está acima, né? É titular absoluto do Atlético Paranaense, artilheiro do time na temporada. O Endrick não é titular do Palmeiras, mas tá aí, aproveitou a chance. Já mostrou que não pode bater pênalti, né? Brincadeira, né? Bom, ele vai evoluir nisso ainda. Só 16 anos, o Vitor Roque já tem 18, por isso que eu acho que ele tá mais pronto, né? E o Endrick já está negociado com o Real Madrid. E o Roque vai pro Barcelona, muito provavelmente. Se não for nessa janela, deve ir na outra. Eu espero que ele vá na outra, né? Tomara que ele jogue no Brasil até o fim do ano. O torcedor do Furacão também, né? Torce muito por isso, com certeza. O último jogo do domingo, né? Não é o último jogo da rodada. O Cuiabá venceu por 3-0 o Santos. O Cuiabá teve sua maior vitória na história do Brasileirão Série A. 3-0 contra o Santos, um dos maiores times do Brasil que nunca foi rebaixado, mas que está fazendo de tudo para ser nessa temporada. Daverson abriu o placar para o Cuiabá ali no começo do segundo tempo, gol de cabeça. Cara, que inveja do Cuiabá cobrando escanteio, cara. Eu acho que os jogadores do Vasco, né? O Piton não acerta um escanteio decente, mano. Tem o Pedro Raul ali com 2 metros de altura, ninguém cruza direito. Quando cruza também de cabeça pra fora, não defendo mais o Pedro Raul não, porque ele é uma parede. E eu queria o Davidson no Vasco. Antes do Vasco trazer o Pedro Raul, eu achava que o Davidson seria mais fácil de trazer, até porque o Davidson é vascaíno, né? A gente viu na última rodada que ele vestiu a camisa do Vasco no intervalo. Mas não trouxe, tá lá no Cuiabá e tem sido muito importante pro time, né? O artilheiro do time. Só que dessa vez o Cuiabá não precisou só dele para fazer o gol, né? Eu venho sempre falando isso. Pô, o Cuiabá depende muito do Davidson. Se o Davidson não fizer gol, o Cuiabá não faz gol. O ataque é fraco. Mas dessa vez foi 3-0. O Denilson e o Riquelme fizeram 2 gols de fora da área. Coitado do João Paulo, não conseguiu salvar essas bolas aí. E nem o cabeceiro do Davidson. No primeiro tempo, o João Paulo tinha salvado 2 vezes. Poderia ser mais pro Cuiabá. O Santos mereceu demais perder, né? Na segunda partida do Paulo Turra, chegou agora, não tem culpa, só que infelizmente para ele, né, segundo trabalho profissional, né, sem ser de auxiliar, eu acho que ele vai ser demitido em pouco tempo, cara. Eu não vejo perspectiva de melhora pro Santos assim a médio prazo. A sequência é ruim. Esse era um jogo mais tranquilo que o Santos tinha, além do da Sul-Americana que empatou, já não valia nada, né? A próxima rodada o Santos enfrenta o São Paulo, clássico. O São Paulo é favorito, independente se for na Vila ou no Morumbi. E depois pega o Botafogo, o líder do campeonato. Então o Santos não vai ganhar nenhum desses jogos. Eu duvido muito. Futebol é imprevisível, mas eu duvido que o Santos vai ganhar uma dessas partidas. E eu acho que o Paulo Turra pode repetir o que o Lisca fez no ano passado: durar 2 semanas no cargo de treinador do Santos. Só que o Lisca ainda foi pior, né? Porque ele largou outro time na mão para ir treinar o Santos e se ferrou. Então, o último jogo da rodada, Goiás e Coritiba. O Coritiba ganhando de 2-1, conseguindo finalmente a sua primeira vitória no Brasileirão. Aleph Manga abriu o placar no primeiro tempo, o gol que foi revisado e foi um golaço, né? Deu chapéu no goleiro, cobriu todo mundo. Golaço do Aleph Manga, que chegou a ser investigado lá no esquema de aposta. Coritiba queria negociá-lo. Mas ele é um jogador importante para o Coritiba. Ele é tipo o Ivan Toney brasileiro, né? Guardado as devidas proporções. Claro que o Ivan Toney, jogador do Brentford da Premier League, é muito melhor. Mas eu quero dizer que estava envolvido nas apostas e ele salva o time. Embora o Brentford tenha outros jogadores que também joguem bem, né? O Mbemo, entre outros. O Coritiba tem o Aleph Manga. E o Kusevich, zagueiro, fez um gol de coxa para o coxa. 2-0 ali no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Goiás foi para cima, conseguiu diminuir com o Dodô, mas não conseguiu vencer o jogo, né? No final ali, bola para a área de qualquer jeito, o goleiro se defende, a zaga tira, né? Emocionante o finalzinho do jogo. Um jogo que eu não esperava nada, estava esperando um 0-0, 1-0 no máximo para o Goiás. Foi um jogo melhor do que Inter e Cruzeiro, que a gente tinha uma expectativa maior, né? Melhor para mim, na minha opinião, também foi melhor do que São Paulo e Fluminense. O primeiro tempo daquele jogo foi horroroso, o segundo deu uma salvada.
E aí são as estatísticas, né? O Goiás com mais posse de bola, mais finalizações, mas o Coxa guardou 2 e o golaço do Aleph Manga, né? Chegou a ser revisado, mas valeu. Ó, a classificação então do Campeonato Brasileiro, após essa 13ª rodada, o Botafogo segue mais líder do que nunca, 33 pontos, 11 vitórias e apenas 2 derrotas, nenhum empate, 22 gols marcados, 7 gols sofridos. O Botafogo, se você ainda acha que o Botafogo não tem chance de ser campeão, você tá maluco. Se o Botafogo é líder, é óbvio que ele tem chance de ser campeão. Ele é o favorito? No momento é, porque ele tá liderando. E eu acredito que o Botafogo vai sim conseguir brigar até o final. Eu acho que o Botafogo vai brigar pelo título até o final. O Grêmio também tem chance, né? Joga Brasileiro Copa do Brasil, o Botafogo joga Brasileiro Sul-Americano. Acredito que entre as duas competições teria mais chance, teoricamente, na Sula por ser mata-mata, um campeonato com times mais fracos. E ele vai ter que jogar o playoff, né? O que atrapalha um pouco o calendário, entre aspas, mas ele não tem a Copa do Brasil. São 2 jogos a mais que poderiam ser evitados, né? Se não tivesse empatado com o Magallanes ali na última rodada. O Grêmio tá aí. O Renato Gaúcho seria excelente para ele ganhar um campeonato de pontos corridos, né? É o que falta para ele se provar de vez, né? Todo mundo fala, o Renato não ganha pontos corridos, não sei o quê. Mas tá aí, o Grêmio tá jogando bem. E eu acho que devia focar mais no brasileiro. Claro, não vai abandonar a Copa do Brasil. E tem essa vantagem, não tem Libertadores, não tem Sul-Americano, dá pra jogar os dois tranquilo. Agora, tem que ver o que o Soares vai fazer. Parece que ele vai fazer uma cirurgia, vai desfalcar o time em algumas rodadas. Mas eu esperaria até o fim do primeiro turno, pelo menos, né? Tem que deixar passar pelo menos a 14ª rodada, porque a gente não pode ficar sem ter o confronto Soares versus Soares, né? Luizito Soares versus Tiquinho Soares. Esse jogo, esse confronto tem que acontecer. O Flamengo está em terceiro lugar com 25 pontos, o Palmeiras em quarto com 23, o Bragantino é o quinto com 23 também, o Fluminense é o sexto com 21, o São Paulo é o sétimo com 21 também e o Internacional também tem 21. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza tem 20, o Cruzeiro tem 18, o Cuiabá é o 13º com 15, o Santos está em 14º com 13, o Bahia e o Corinthians têm 12, e lá dentro da zona de rebaixamento tem o Goiás com 11 pontos, Vasco e América com 9, Coritiba com 7. Aí, a pior defesa é a do América Mineiro, o pior saldo de gols ainda é do Coritiba, mas é porque o América tem um ataque um pouco melhor, né? Não, à toa também está à frente do Coritiba, né? Tem mais vitórias, né? Tem 3 vitórias, enquanto o Coritiba conseguiu a sua primeira vitória só agora. Tiquinho Soares segue sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, não marcou nessa rodada, mas deu assistência. O Vitor Roque é o vice com 7 gols, o Hulk tem 6, Eduardo Sacha 6 e o Roger Guedes 5. O Roger Guedes deu uma parada, né, cara? Depois que o Luxemburgo caiu, o futebol dele caiu também. Depois que o Luxemburgo chegou, o futebol dele caiu. 6 assistências, Pavão 4, Lucas Evangelista 4 também, Tiquinho Soares, Breno Lopes tem 3, Bruno Pacheco e vários outros jogadores, né? Então é isso, deixa o like aí no resumo da rodada, hein?